Comecei a costurar com minha tia, tinha por volta de 11 ou 12 anos, aí ela me colocou na máquina para trabalhar, sempre me ensinou a trabalhar em todas as máquinas. Ela comprava uma máquina e dizia, vamos trabalhar nessa, comprava outra máquina e eu fui aprendendo assim, com ela. Eu, minha tia e minha mãe também costurava. Minha mãe costurou também um tempo, mas depois ela foi muito para a Sulanca, ela foi para a feira. Aí deixou, a gente fazia a mercadoria e ela que levava para a feira. Aí botava a roupa lá na rua Siqueira Campos, no chão, a mamãe fazia roupinha de criança e a gente botava lá no chão, nós forrava o chão e botava no chão para vender. Depois ficou mudando a feira de um canto para outro, né? E depois foi melhorando as coisas. A gente comprou um ponto, chegar o freguês e você mostrar a mercadoria, né? Era muito bom, muito bom. Chega a dar emoção. Eu lembrar daquilo, né? Chegar aquele freguês e oi, tudo bem? Como é que você vai? Pegar na mão dele e tal, ajeitando até ver o dinheiro, né? Quando eu fui costurar para mim, a gente comprava as peças que a gente via que vendia muito. E quando eu chegava em casa, eu desmanchava aquela peça todinha, passava o ferro e ia tirar a modelagem daquela peça. Depois eu ia fazer uma peça daquela para ver onde era que precisava ajustar, melhorar mais a qualidade da peça. E depois que a minha filha fez o curso de técnica em confecção do vestuário, aí melhorou, porque quando ela foi aprendendo, ela ia modelando as peças para a gente, ia tirando os moldes. Não existia o Moda Center nessa época, a gente vendia na feira. A feira era na segunda, era na terça e na quarta. Na terça-feira e na quarta-feira. Às vezes até na quinta-feira, meio-dia, ainda tinha um restinho de feira. Na Rua Siqueira, ali pela Rua Siqueira, Rua dos Pacas, subindo ali pela Câmara de Vereadores, tudo ali era banco. Ao todo foram 18 anos. Mas assim, entre costura e trabalhar na saúde. E depois que eu saí da saúde, eu continuei costurando. Aí foi quando eu fui fabricar para mim. Eu passava 24 horas fora de casa. Quando eu chegava, descansava e os outros 2 dias que me sobrava, eu dava uma organizada na minha casa e ia costurar. Eu cortava e costurava. Ali mesmo eu tenho. E eu vim para cá, não foi fácil. E aí eu comecei a costurar, comecei cuidando como babá e nas horas vagas eu fui costurar. E aí foi quando eu aprendi a costurar com os 16 anos. Aí eu não queria ficar só em uma máquina, eu queria ir aprendendo. E aí comecei a trabalhar em pequenos fabricos, que é os fabricos informais, até chegar a ir para fábricas grandes e ser fichada. E eu trabalhei durante 10 anos em fábricas. Elas aprenderam a costurar na máquina overlockando as peças, que era também pouco que elas costuravam, porque elas tinham a responsabilidade da escola. Milena fica dizendo que vai fazer outra coisa eu não sei. Para mim, ela tem que continuar na costura, que é uma coisa muito boa, muito de valor, saber trabalhar, fazer as peças, né? Por mais que eu demorei a terminar meu ensino médio, eu sempre busquei conhecimento, em todo essa turbilhão que era Santa Cruz, que de um lado dizia, não, aqui você é rico, se você trabalhar, você vai ser rico. Ah, não precisa estudar, porque você tem um diploma e volta para a máquina. Acho que de muito tempo, e ainda hoje tem mais isso aqui. Tem mudado muito o conhecimento, eu vejo que ele está mais, aqui está mais latente, mas naquela época era bem menos. Minha mãe disse que desde pequena, né, eu já brincava de ser professora, e eu tenho essa memória muito viva, assim, na minha mente. E eu via, né, em casa a rotina, tanto do meu pai como da minha mãe, na costura, e era para mim uma rotina muito exaustiva.
E na adolescência, né, eu aprendi a costurar por volta dos 15 anos. Eu fui costurar fora e para mim era muito cansativo. Mas aí eu entendia que eu precisava, né, do dinheiro que eu conseguia através da função de costureira para poder realizar o meu sonho, que era ser professora. Então, eu costurei durante esse período até me formar, mas quando eu me formei, passei no concurso, que tive ali a minha função, então eu deixei a costura. Porque eu achava muito cansativa a rotina, né? Você sentar ali na máquina de 7h30 até 11h30, depois voltar de 1h até 5h30, ter que fazer serão. Então, além da monotonia da função, a exaustão do tempo ali sentada. Então, isso para mim foi o que fez, assim, não optar por essa carreira. Eu era sobrecarregado demais, porque eu tinha que trabalhar, deixar tudo organizado em casa e fazia serão até 2, 3, 4 horas da manhã. Era uma jornada de trabalho intensa, viu? Porque eu já tinha que deixar tudo arrumadinho para os meninos ir para a escola, tinha que deixar almoço feito e a janta também. Era tudo muito corrido. Era muito melhor estar na sala de aula, porque a jornada, né, embora seja os 5 dias na semana só pela manhã, mas aí em termos de desgaste físico não era tanto, né? Era mais assim a questão mental, né? De ter que preparar o plano de aula, essa questão, assim. Mas aí aquela rotina de passar, vamos dizer, 8 horas sentadas, que a costura exige, então não se comparava. Era muito mais vantagem a sala de aula. Eu morei uma época no Recife, também morei em Caruaru. E eu ouvia muito que quem não estudava não tinha assim como prosperar, como ter uma vida melhor, adquirir conhecimento. E aquela vida assim de muito trabalho e muito sofrimento, muito corrida, eu não quis para meus filhos. A gente costurava, mas era muito barato. A gente fazia muito barato. Eu não lembro exatamente, porque já faz muitos anos que eu costurei. Mas a peça mais cara que eu cheguei a fazer, era uns 50 centavos. Era muito barato. A gente trabalhava muito e ganhava pouco. Muito pouco. E era assim, os homens trabalhavam muito, mas ganhavam pouco. Porque eles trabalhavam assim, no serviço braçal. Era brocando aqui, que a gente diz, era cortando os pés de árvore para fazer carvão, para vender. Pensando nessa questão de futuro, né, a costura para mim não era viável também, porque eu trabalhava de maneira informal. Onde eu trabalhava não era de carteira assinada. Então, no futuro, né, se eu adoecesse, se eu fosse me aposentar nessa função, então eu não ia ter nada legalizado, né, para me dar esse amparo. Diferente da minha profissão enquanto professora, né, que aí, por meio do concurso, se acontecer de adoecer, então eu estou amparada, porque tem ali toda a questão da lei, né, que dá esse suporte. Quando eu cumpri com o meu tempo de serviço, vamos dizer, 25 anos, que hoje não é mais assim, né, pela a questão dessas mudanças que ocorrem, mas aí vamos usar isso como parâmetro. Eu vou ter ali todo o respaldo legal e vou poder me aposentar tranquilamente, porque eu tenho tudo aquilo ali amparado pela lei. Então eu acho que essa parte da informalidade, que a costura, né, a confecção, acaba atrelando a muitas pessoas, também é um fator que faz com que muitas pessoas não sigam, né? Usem a costura assim como eu fiz, por um meio para poder realizar outros sonhos, buscar outra profissão que traga esse maior amparo legal. Eu não deixava peça com ponta de linha, costura torta. Eu não ouvia assim muita reclamação, patrão tendo que me reclamar, até porque, como eles traziam para cá, se a gente não fizesse as peças bem feitinhas, não ia ter.
A gente não ia ter em que trabalhar quando chegou energia elétrica, porque aqui também não faz tantos anos que tem energia aqui. A energia aqui, se chovesse, a gente ficava sem energia, que a qualidade da energia não era boa. Aqui tudo tinha muita dificuldade. Aí quando o pessoal começou indo para São Paulo, em Santa Cruz, os comerciantes de Santa Cruz começaram a ir para São Paulo comprando retalho pequenininho, sobras de retalho, e trazia para o povo no sítio fazer coberta. E essas cobertas também era feita para fora, que é a chamada coxa de retalho. Quando eu queria sair para algum lugar, eu ia para Caruaru assistir o show de Roberto Carlos. Era a minha diversão. E também não era eu que comprava, não, que o dinheiro não dava para comprar o ingresso, não. Eu ganhava. Ainda tinha essa. Trabalhava para não ter direito ao que ganhava. E até então, eu gostava muito de costurar. E no próprio curso tinha as aulas de costura, corte, modelagem. Mas quando eu estudei sobre a psicologia organizacional, eu me apaixonei por essa possibilidade. E aí eu pensei, é isso que eu quero fazer na vida. E aí... Então, José, Rodolfo, então eles. É que eles estão muito aqui atrás, eles estão muito fortes. É porque tem gente estranha, é por conta que vocês são estranhos. Tem isso? Tem, eles estão avisando que tem gente estranha. Eita, danado! Tá vendo? É. Eu não sabia que eles tinham.